tudo bem? Prazer revê-los. Meu nome é João Paulo Cachato, analista processual do Ministério Público Federal, professor de Direito Administrativo, especialista em Direito Público e palestro sobre como passar em provas, concursos, técnicas de estudo e motivação. Nesse vídeo, eu vou abordar mais algumas questões da temática princípios. Eu selecionei aqui duas questões para que nós possamos abordá-las e comentá-las, para que seu conhecimento sobre o assunto seja aprimorado. Uma das questões vai tratar do princípio da legalidade e a outra questão vai tratar do princípio da eficiência. Nesses primeiros vídeos sobre resoluções de questões, eu tenho abordado resoluções de questões estilo SESC, estilo COPEV, que é uma instituição local aqui, e tenho abordado questões estilos Carlos Chagas. Em breve vou abordar questões estilo SESC, que muitos alunos estão me pedindo. Pode ficar tranquilo, vou abordá-los. Em princípio, só vou abordar questões Carlos Chagas, COPEV e algumas estilo EXAF, já que são questões também de múltipla escolha, ok? Então vamos lá, a primeira questão diz respeito ao princípio da legalidade. A doutrina aponta como restrição excepcional ao princípio da legalidade 1. As normas contidas nas medidas provisórias. 2. O estado de defesa. 3. O estado de sítio. Qual dessas estão corretas? Então vamos lá, vamos primeiro entender o que é o princípio da legalidade, para depois nós entendermos a sua restrição. Como eu costumo dar em sala de aula, vamos primeiro à regra, para depois a exceção. Então o princípio da legalidade quer dizer que a administração pública a sua conduta deve estar adstrita ao que diz a lei. O princípio da legalidade quer dizer que aplicar a lei de ofício é um dever para o administrador público. O administrador público tem a sua conduta pautada nas raias da lei. Então isso quer dizer o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele tem dupla incidência. Primeiro, para o administrador ele significa uma coisa. Para o particular ele significa outra coisa. Para o administrador, o que é que o princípio da legalidade significa? Para o administrador público, o princípio da legalidade significa a administração pública deve agir deste modo com base na lei. Então, para o administrador público existe uma relação de subordinação. Uma relação de conformidade. Então se ligue, para a administração pública significa a legalidade que o administrador público deve agir dessa maneira. Se não tiver lei pautando a sua conduta, ele não deve agir. Ele só deve agir conforme a lei. Relação de subordinação ou de conformidade. Já para o particular, o princípio da legalidade significa agir assim somente se a lei me obrigar. Então, para o particular, tudo que não está juridicamente proibido, está juridicamente permitido. Então, daqui eu extraio que, para o particular, a relação com o princípio da legalidade é de não proibição. Não estando proibido, eu posso agir. Ok? Essas são, em linhas gerais, o que quer dizer o princípio da legalidade. Sendo que o princípio da legalidade tem algumas exceções, ou seja, a administração pública só deve agir com base em lei. Mas em algumas situações excepcionais, ela não vai agir com base em lei, no sentido formal, mas sim em medidas provisórias, por exemplo. Ou ela até vai agir, muitas vezes, confrontando e contrariando alguns aspectos legais. E essas situações excepcionais e restrição ao princípio da legalidade são medida provisória, estado de sítio e estado de defesa. Então a nossa questão aponta como restrições excepcionais ao princípio da legalidade. Aí ele falou no primeiro, medidas provisórias, estado de sítio e estado de defesa. Então as três opções aqui estão corretas. Então, nessa questão, você deveria marcar a opção 1, 2 e 3 estão corretas. Ok? Vamos para a segunda questão? Segunda questão fala assim, assinale a opção incorreta.
Princípio da publicidade tem por escopo manter a total transparência na prática dos atos da administração pública. É a letra A. A letra B, o princípio da moralidade está normalmente associado ao princípio da legalidade. Isso porque, em algumas ocasiões, a imoralidade consistirá na ofensa direta à lei e aí violará o princípio da legalidade. Letra C. O princípio constitucional da eficiência não tem gerado mudança no comportamento funcional da administração pública, dado seu caráter meramente programático. E letra D. O princípio da impessoalidade visa impedir que o administrador pratique ação ou omissão para beneficiar a si próprio ou a terceiros. Como eu vou analisar a opção incorreta, então vou logo atacar a opção incorreta. Não irei comentar por hora as opções corretas, ok? A opção incorreta aqui, com certeza, é a letra C. Vou repetir. O princípio constitucional da eficiência não tem gerado mudanças no comportamento funcional da administração pública, dado seu caráter meramente programático. Então, o princípio da eficiência foi inserido lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Ele foi o último princípio norteador a ser inserido. Era legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Depois a eficiência veio e foi inserida. Então, a eficiência, desde que ela foi inserida lá na Constituição, ela nunca teve o caráter de norma constitucional programática, que diz um programa, que dá uma sugestão para que o administrador siga. Não, senhor. E não, senhora, também. Desde quando o princípio da eficiência foi gerado lá na Constituição, ele já veio com norma constitucional para modificar totalmente a administração pública. Então ele já veio embutir na administração pública, já veio imbuído no seu espírito de uma mudança. Uma mudança que vai transformar a administração pública numa administração pública gerencial. Então, primeiro, esse princípio constitucional da eficiência tem gerado mudança no comportamento funcional da administração pública e não é norma constitucional programática. Então, por exemplo, a avaliação especial de desempenho é um dos retratos de que o princípio constitucional da eficiência tem gerado efeito. Outro, os magistrados são promovidos por merecimento. É um exemplo de que o princípio constitucional da eficiência veio para ficar e não é somente um programa. Outro, razoável duração do processo, princípio da celeridade processual, são exemplos de que o princípio constitucional da eficiência veio para ficar. Um outro exemplo também são as criações das agências executivas, ok? Então, vários exemplos que eu citei aqui que demonstram que o princípio constitucional da eficiência não é apenas um caráter meramente programático. Veio para ficar e gera mudanças físicas, mudanças internas e espirituais na administração pública. Físicas no sentido de que fatalmente você verá uma mudança na estrutura. Tudo agora está corroborando para uma maior eficiência. Interna porque o espírito do administrador e o espírito dos servidores estão imbuídos agora de uma eficiência. Também externa porque a sociedade está cobrando mais eficiência das pessoas que estão trabalhando. E espiritual, digamos assim, dizer no caráter filosófico, é porque o servidor, quando ele é eficiente, as pessoas elogiam. Então ele se sente bem consigo mesmo, se sente bem no seu espírito por ter agido de maneira eficiente. É uma das melhores sensações quando você age de maneira eficiente e o cidadão vem para você e agradece. Você se sente bem, com espírito leve o tempo todo, o dia todo. Ok? Alguns apontamentos com relação ao princípio da legalidade e o princípio da eficiência. A gente se vê em breve. Com certeza trarei mais questões com relação ao regime jurídico e aos princípios. Eu quero primeiro atacar estes pontos, dar algumas dicas com relação a esses assuntos, ok? Veja lá os meus outros vídeos. Será um prazer revê-los novamente nesses vídeos, ok? Quer saber quem eu sou? Quer saber quantos concursos eu passei? Vê lá o meu currículo no YouTube, digita lá, João Paulo Cachate, currículo e e-mail, ok? Vejo vocês em breve, beijos, tchau!